Oi, Gaia. Educando além da escola, Elizabeth, né, Elizabeth? Oi, Fábia. Bom, vocês sabem que eu não vou demorar, né? Então, nós estamos no capítulo 5 do livro. E eu nem falei o capítulo, né? Hoje lá, nos stories. 5 segredos da riqueza. Vocês estão me ouvindo bem? Elizabeth, tá bom. Vocês estão me ouvindo, né? Amém. Obrigada, Gaia. Deus abençoe você também. Então, 5 segredos da riqueza, do Craig Hill, o que 96% das pessoas não sabem, tá? Então, vamos começar, né? Vamos orar primeiro? Vocês estão aqui, então vamos orar para remir o tempo, né? Então, vamos lá. Querido Deus e Pai, obrigada por essa noite que o Senhor nos deu, por esse dia abençoado. Ó Deus, que o Senhor derrame sabedoria e conhecimento sobre a nossa vida, que a gente tenha diligência, prudência no caminhar por essa vida, Pai, que sejamos obedientes à Tua palavra, abençoa a vida das minhas irmãs e quem for assistir esse vídeo, que o Senhor ministre no coração de cada um e que mude os caminhos, as rotas e alinha, Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus, que é a nossa parte que a gente tem que fazer, que nós possamos fazer, que o Senhor nos dê capacidade, mas aquilo que só o Senhor pode fazer, que o Senhor opere, que o Senhor transforme, que o Senhor faça milagres, ó Deus, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá então? Eu nem falei o nome do título, né, do capítulo 5, mas o capítulo 5 é Preveja os ciclos econômicos. Essa aula, na minha opinião, é uma aula extremamente importante. Porque a gente está passando por um período que tudo indica que é o que fala nesse capítulo, tá? Então, eu tenho, e assim, eu já tenho também um livro próximo que a gente vai estudar. Lembra que eu falei que talvez fosse fazer aula de orçamento? Então, eu vou deixar para fazer essa aula nesse próximo livro, que é o livro do Dave Ramsey, tá? O nome eu não vou lembrar agora. Depois eu posto nos stories, tá? Porque se vocês quiserem comprar, mas não precisa comprar. Se está numa situação difícil, não compra, assiste o vídeo que... Claro que ali tem meu parecer, né, do que tem em cada capítulo, mas eu acho que ele é bem básico, sabe? É um livro bem pé no chão. O Dave Ramsey é cristão, o ministério dele não é um ministério cristão, mas ele ensina, ele fala sobre finanças, tá? De um cara que ficou muito rico, depois perdeu tudo, quase perdeu o casamento e depois recuperou o dinheiro, tá? Então, a minha ideia, eu estava orando, pedindo na direção de Deus, então eu acho que é importante primeiro passar pelo livro do Dave Ramsey para depois a gente estudar sobre mordomia, que aí é a cereja do bolo, tá? Isso é um projeto de médio prazo, né? A gente não vai... No livro do Dave Ramsey é grosso, bem diferente desse que é fininho, só tem aqui 7 capítulos, né? 6 capítulos de conclusão. Então a ideia é a gente ter essa conversa aqui a longo prazo, porque eu tenho visto realmente que as pessoas estão com problema sério nessa área e que não é impossível, né? Como eu falei aqui na oração, a nossa parte a gente faz e a parte que é o milagre Deus também faz, tá? Então é isso. Vamos começar. Se tiver dúvida, deixa para o final, aí a gente conversa um pouquinho. Em média, eu sou bem rápida e prática no que eu falo aqui, meia hora a gente termina e a gente baixa um papo, tá? Até para saber como é que vocês estão tocando o barco, como é que tá. Tudo bem? Então vamos lá. Então, ele começa falando o seguinte, que a economia não é linear. O que é uma economia linear? Ou que ela sobe como se fosse uma reta, sempre a mesma quantidade, né? Subindo. Não é assim, né? A economia não é dessa forma. A economia é meio doida, né? Então, os 4%, o livro todo a gente falou sobre os 96% e os 4%. Os 96% é os que faz tudo errado, né? E os 4% são aqueles que fazem as coisas debaixo da direção de Deus. Então, os 4%, eles se preparam para viver ciclos econômicos difíceis. E os ciclos... Peraí, gente. Quase que eu não pego água. Ainda bem que eu peguei. Vocês não reparam também que eu tô com uma espinha bem no meu lábio, tá?
saiu justo hoje. Então, os 4%, eles se preparam para viver ciclos econômicos difíceis. E os ciclos econômicos difíceis acontecem. Então, tem gente que é muito otimista e tem gente que é muito pessimista. Mas a verdade é que a economia, ela oscila. A gente no Brasil, a gente é mais calejado com essas coisas, né? Como o autor é americano, nos Estados Unidos a economia era, né? Ainda é mais estável do que aqui. Aqui sempre foi uma doidice, né? Então, lembra lá quem é da geração X, né? Que tinha lá a inflação, cada dia que a gente ia no mercado tinha um preço das coisas, né? Hoje a gente vê ainda essa subida de preço. Mas como era lá nos anos 80, aquela loucura, não é, né? Ainda mais nos Estados Unidos, então, acho que agora está um pouquinho pior, mas sempre foi muito tranquilo, né? E nós, os 4%, eu acredito que todos nós aqui somos os 4% em nome de Jesus, né? A gente tem que aprender a viver esperando esses ciclos difíceis, porque esses ciclos difíceis da economia, eles vêm, tá? Então, 96% aprendem a lidar com uma economia ascendente, quer dizer, uma economia que ela cresce. Enquanto que os 4% aprenderam a prosperar de maneira igual em tempos de expansão econômica, recessão ou até depressão. Então, esses 4% dessas pessoas que são sábias, dessas pessoas que sabem lidar com dinheiro, dessas pessoas de forma bíblica, essas pessoas, elas sabem ganhar dinheiro tanto numa economia que está crescendo, quanto numa economia estagnada, ou até numa depressão, tá? Lembra que eu conto, né, o livro ele conta a história do Isaac. A gente já falou várias coisas que aconteceram com o Isaac. O Isaac, acho que no capítulo 4, ele vendeu um negócio, né? Que ele tinha um negócio de adolescente, ele foi crescendo de cortar grama, e aí ele começou a investir em imóveis. Então ele comprava imóveis financiado, é o negócio dele, tá, gente? Eu não tô entrando na questão aqui. Ele comprava imóveis financiados e ele alugava esses imóveis. Com o aluguel, ele pagava a parcela do imóvel e ainda ficava com uma parte em dinheiro, tá? Esse foi o modelo de negócio que ele assumiu. Se eu não me engano, o Kiyosaki também faz isso, tá? Ou fazia isso. A ex-esposa dele, a Kim, também fazia isso. Então, a pessoa financia a casa, o imóvel, aluga, com o valor do aluguel, paga a mensalidade do financiamento e ficava com um percentual e colocava no bolso, que seria o seu lucro, tá? Então, esse é o negócio do Isaac. E aí o pai o chama e começa a ter uma conversa com ele e fala assim, conta a história do jubileu judaico. Então, o jubileu judaico aqui, a cada 50 anos algo acontece com o povo judeu. Não sei se isso ainda é assim, tá? Mas lá na época bíblica era. Isso está baseado no texto de Levítico 25. Eu não vou ler aqui, depois vocês podem ler, tá? Então, o que o pai do Isaac começou a fazer? Ele começou a fazer uma análise do mercado nos Estados Unidos e percebeu que o valor dos imóveis ia cair. Então imagina o seguinte, o filho dele tem um negócio onde ele compra imóvel, deve dar uma entrada lá, uma entrada baixa, dá a entrada no imóvel, compra imóvel, com essa compra do imóvel ele aluga aquele imóvel e com o aluguel ele pagava o financiamento e colocava uma parte no bolso, tá? E o pai começou a perceber que ia dar um crash, vamos dizer assim, né? Ia dar uma ruptura nesse mercado. O que ia acontecer? Vamos supor, ele comprou um apartamento por 200 mil. Com essa queda do mercado, o apartamento ia para 100. Só que a mensalidade dele, avaliada em cima de 200 mil, ia se manter. Então, o que ia acontecer? Ele ia quebrar. Por quê? Ele ia ter um imóvel no valor de 100, só que ele paga uma mensalidade de financiamento no valor de 200 mil. Então o pai percebeu, isso aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos, né?
teve uma queda brusca dos valores dos imóveis e muita gente ficou até sem o imóvel. Tá? O pai, percebendo isso, chamou ele e falou: olha, vai ter um problema aí no setor imobiliário. Eu fiz uma análise, baseado isso em quê? Baseado no jubileu dos judeus, tá? Então a teoria que ele levanta é a seguinte: o jubileu judaico, que é várias coisas acontecem no jubileu judaico, acontece a cada 50 anos, mas isso é programado, Deus dá uma ordem, a cada 50 anos vocês vão ter o jubileu. Aí eu vou entrar na questão do jubileu lá na frente, tá? E aí ele analisou que existe um jubileu moderno também, onde existe uma queda, uma ruptura da economia a cada X anos, não necessariamente a cada 50 anos, tá? É isso que ele está colocando para o filho dele. Então ele previu que ia dar esse problema, chamou o filho e falou: olha, tá para acontecer um jubileu moderno, tá? Eu vou explicar para vocês. Então ele percebeu esse declínio na economia e percebeu que o valor dos imóveis ia cair, tá? O que acontecia no jubileu hebraico? Tá? Todas as dívidas deveriam ser canceladas ou perdoadas. Então, dentro do povo judeu, quem tinha dívida, a dívida era perdoada ou cancelada. Todos os escravos deveriam ser libertos. Tá? Toda a propriedade deveria ser devolvida ao dono original. Isso tudo acontecia no jubileu hebraico. Deus compreendeu que sempre que um crédito está disponível a uma sociedade, a gente tem crédito, tem um monte de gente emprestando dinheiro aí, banco, né? A natureza humana dita com 100% de certeza que em algumas décadas as pessoas tomarão mais dinheiro emprestado do que poderão pagar. É isso que gera o colapso, tá? Então, isso é algo da lógica do próprio Deus. Deus sabe que isso vai acontecer, isso por causa da nossa natureza caída, né? De tomar emprestado. Qual que é o versículo que eu falei já há várias semanas? Quem toma dinheiro emprestado? Quem pode me dizer aí? Se torna escravo de quem empresta. Então, pegar dinheiro emprestado, não sou eu que estou falando, é um texto em Provérbios, não estou com o outro celular aqui, mas depois vocês procurem aí o endereço. Que quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, isso é como se fosse uma brecha, né? A gente tem no mercado hoje inúmeros, às vezes tem banco em bairro, né? Que faz empréstimo, não é? Não tem isso de monte? Então, isso é a receita para que a economia quebre, tá? Porque a pessoa vai pedir dinheiro emprestado, não vai ter condição de pagar e aí gera esse problema econômico, tá bom? Então, após 50 anos, a economia daquela sociedade terá uma quantia insustentável de dívidas e há necessidade de eliminar essa dívida. Cris, é comprovado isso? Eu não sei, gente. Biblicamente no jubileu, certo? Ele fez uma analogia que isso acontece no cenário natural que a gente vive, do mundo, tá? Eu acredito que tem. Olha lá, a Gai escreveu. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Provérbios 22:7. Não posso esquecer o endereço. Provérbios 22:7. Então, vejam como é séria essa questão de pegar dinheiro emprestado. Como não está alinhado com a palavra de Deus. Não está alinhado com a palavra de Deus, tá bom? Então, o jubileu, ele é um botão de reinício da dívida. Vamos zerar tudo, vamos começar de novo e aí a economia cresce, né? Tem esse tempo até ela se ajustar, mas ela começa a crescer, entende? Então veja como é sério, tá? O jubileu, aí existe o jubileu moderno, é o jubileu não planejado. O jubileu hebreu é planejado, a cada 50 anos tinha um jubileu.
existe o jubileu moderno, que é o não planejado. Aí ele fala aqui, acontece a cada 70, 80 anos, tá? O jubileu bíblico tinha o objetivo de ser justo e leal para todos. Era planejado, declarado e conhecido por todos. Todo mundo já se preparava. Eu vou ficar sem meus escravos, porque eu tenho que libertar meus escravos, né? Eu tô aqui, vai acontecer o jubileu, então o que essa pessoa fazia? Ela se planejava. Aquela pessoa tá me devendo, mas a gente vai ter o jubileu, então eu tenho que me preparar, porque aquele dinheiro que aquela pessoa me deve, quando chegar no jubileu, aquela pessoa não vai me pagar. Então o que acontecia? O povo se planejava para passar pelo jubileu, tá? A ideia da lição é essa aqui, tá? Uma depressão deflacionária moderna, ela não é planejada e ela pega muita gente de surpresa. Por isso, gente, que a gente está fazendo essas aulas aqui. E eu estou me incluindo com vocês, porque eu não sou melhor que vocês, tá? Eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Por isso que eu estou aqui. Até meio... É uma atitude de servir, que eu amo fazer isso, mas é uma atitude também de estar aprendendo. Que enquanto eu estou lendo, eu estou ali tendo contato com o assunto, eu estou alerta, eu estou prestando atenção, eu estou obedecendo a palavra, porque eu estou sendo confrontada pela palavra enquanto eu estou estudando aqui para falar com vocês, tá? Muitas pessoas na depressão perdem tudo e outras ficam ricas. Por quê? As que perdem tudo são aquelas que não se prepararam. Quem se prepara numa época que é uma catástrofe para os 96%, para os 4% que se precaveram, eles ficam ricos, tá? A gente vai ver o porquê. Os 4% prevêem maus tempos em negócios, por isso não possuem dívidas e são financeiramente mansos antes do ano jubileu. A gente falou sobre mansidão na última aula, né? Que era referente ao capítulo 3. E é justamente isso. A pessoa mansa financeiramente, ela não tem dívidas. Não tem. Então, existe uma chamada equação de transferência de riqueza. Eu não sei se vocês têm ouvido falar disso. Existem alguns autores que falam sobre isso, sobre transferência de riqueza, o grande reset. Eu acho que vai acontecer, não nas proporções que algumas pessoas têm falado, coisa assim, mas a questão aqui eu não quero entrar nessa questão do reset, eu quero entrar na questão de estar preparado. Tá? O Senhor nos chama a estarmos preparados. Então aqui ele fala de um versículo, Salmo 37, 21, 22. Deixa eu abrir aqui que está no livro, tá? Página 104. Salmo 37, 21 e 22. Ele fala assim: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Então, o ímpio, eu até vi um dia desses um card de um influencer aí grande falando assim: não pague as suas dívidas. Olha como nós temos que prestar atenção nas vozes, porque o texto do Salmo 37, 21 e 22 diz, não sou eu, é a palavra de Deus, diz: o ímpio pede emprestado e não paga. Quem pede dinheiro emprestado e não paga é ímpio. O justo, porém, se compadece e dá. Então, o justo não pede emprestado. O justo, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Nós estamos na semana da Páscoa, não é?
Mas a nossa vida é toda assim. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Filho dele. Nós fomos justificados, nós fomos feitos justos. E nós que somos justos, nos compadecemos e damos. Essa é a nossa natureza de dar, tá? E aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Nós seremos abençoados. E serão exterminados aqueles a quem maldiçoa, quem? Deus, tá? Então, o Senhor está falando aqui em Salmo 37, 21, 22. Ele usa esse texto para justificar essa equação de transferência de riqueza. Então, o justo está preparado, o justo e obediente ao Senhor, à sua palavra, à orientação bíblica sobre finanças. O justo se antevê, o justo sabe que vai ter um período ruim, está preparado. O que vai acontecer com o justo? Ele vai herdar a terra. Deus vai tirar do ímpio para dar para o justo. Tá? Na Grande Depressão, Grande Depressão nos Estados Unidos em 1929, houve uma transferência de riqueza. Então esse versículo se cumpriu na Grande Depressão americana, houve transferência de riqueza. Há uma transferência massiva de riqueza em toda reiniciação econômica, cada jubileu não planejado. Então, quando tem esse reset, vamos chamar de reset, que seria o mais moderno, vai, tem transferência massiva de riqueza, mas para quem está preparado. E eu estou fazendo esse vídeo aqui, dessa aula, eu não quero assustar vocês. Não é meu objetivo. Tem gente que adora pôr um terror, né? Não é isso. Mas isso é um alerta pra gente. Se a gente tem problema com dívida, a gente precisa buscar em Deus estratégias, modos de sair do buraco e estar preparado. A gente não pode viver num mundo de Alice, né? Sonho Alice. De ficar sonhando, ou colocando toda a responsabilidade na mão de Deus. Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Certo? Esse livro, quando eu li isso, olha, bateu até Foi difícil. Porque eu pensei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. E eu tô indo pro 10º mês de orçamento, gente. 10º mês, se você perguntar pra mim, você gastou tanto com o mercado? Eu sei na hora. E ainda eu vejo que tem coisa que eu preciso melhorar, tá? Então, o que aconteceu na história do Isaac, do livro? O Isaac conversou com o pai dele contou tudo, falou sobre tudo isso, do jubileu, jubileu não planejado, que é o moderno. Ele vendeu todos os imóveis que ele tinha. Por quê? Porque os imóveis ainda estavam com um preço bom, o preço que ele pagou. Se tinha resquício de financiamento, ele quitou, ficou com o lucro, ficou com o dinheiro líquido, né? Onde ele tinha acesso, né? E ainda aconteceu uma outra coisa, que ele tinha uma casa, lá o livro é antigo, né? Mas mostra lá que a casa custava 1 milhão, a casa dele. Ele até fez uma conta. Ele pensou assim, se eu ficar com a casa vai perder valor. Porque ia ter essa queda no valor dos imóveis. A casa vai valer menos. Se eu vender a casa por 1 milhão, eu fico com 1 milhão na mão, faço um planejamento de viver de aluguel 5 anos, fazendo uma estimativa lá, não me lembro quanto de mensal de aluguel, mas eu ainda vou ter dinheiro para comprar uma casa ao final, porque o preço vai ter caído dos imóveis, eu consigo comprar uma casa e ainda vou ficar com dinheiro. Essa foi a conta que ele fez, tá? Deixa eu ver aqui, a Elizabeth falou, em 2020, conversando com uma gerente de banco, ela me falou que devíamos nos preparar para o reset. Pois é. E constantemente vejo pessoas falando que precisamos nos preparar e eu estou completamente despreparada. Mas, Elizabeth, veja o seguinte, se você está aqui e você assistiu todas as lives, você estava presente em todas,
É porque você tem fome e sede de saber a verdade. Deus vê isso, Deus leva em conta isso. Como eu já falei em outras lives, eu já vi grandes milagres. Muitas vezes a gente só precisa querer. Porque Deus é bom. Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente fez errado porque a gente não sabia. E Deus é misericordioso, perdoador. Na palavra diz que Ele se alegra muito mais com a misericórdia do que com o juízo. Então, se já se arrependeu, está tomando suas providências, está fazendo o seu orçamento, peça estratégia para o Senhor, que Deus faz. A sua parte você está fazendo, Ele vai fazer dele. Tá bom? Esse vídeo aqui, que seja para um alerta. Para a gente não ficar viajando. Tem muita gente viajando, sonhando. Não, a gente tem que estar ligado à realidade. A realidade bíblica e a realidade do mundo que a gente vive. A gente vai ficar desesperado, não vai resolver. O que a gente precisa é mudar e buscar soluções em Deus. Enxergar as coisas, pedir sabedoria e conhecimento, que foi o que Salomão pediu para o Senhor. Deus deu. Tá certo? Não se culpe. Ah, isso aconteceu, tô falando porque eu li esse livro há 1 ano atrás. Ainda demorei acho que 3 meses para alinhar o orçamento. Para ir tomar rédea. Para ir, sabe? E ainda tem que melhorar. Sempre tem que melhorar. Mas Deus faz milagre. Tá bom? Então ele vendeu. O que aconteceu? Todo aquele dinheiro investido que ele tinha em imóveis, ele não ficou com dívida, gente. Sabe o que ia acontecer com Isaac se ele não tivesse vendido os imóveis? Ele ia perder tudo. Ele ia perder tudo. Tá? E aí o que aconteceu? Ele estava com dinheiro. Ele vendeu tudo antes da quebradeira. Ele vendeu. Quando começou a quebradeira, gente, eu lembro quando teve a quebradeira em 2008, tinha apartamento lá em Miami, apartamentão. Tava uma pichincha. Então o que acontece? Quando a pessoa se prepara e ela tá com o dinheiro na mão, ela tem o poder. Tá vendo que é a transferência de riqueza? Um apartamento que custava $500 mil, a pessoa foi lá e comprou por 100 e pouco. Por quê? Ela estava preparada, ela tinha dinheiro. Vocês entendem? Então, recomprar negócios na deflação com um preço muito melhor. E foi justamente isso que aconteceu. Só que tem que estar preparado, né? Aí ele faz uma analogia com formiga. Gente, eu amo aquela parábola da formiga. Eu amo aquela parábola. Porque aquela parábola é tão verdadeira. O texto original é muito interessante, porque o texto original mostra a cigarra e a formiga, e aí fala que a cigarra ficou dançando. Tava todo mundo no verão ali, as formigas trabalhando, guardando, estocando e trabalhando, e a cigarra dançando. Aí chega no inverno, a cigarra bate na porta da formiga e fala: ai, me dá comida, me dá abrigo. A formiga vira e fala: então, não. Sabe o que você faz? Canta e dança. Você tá com fome? Você tá com frio? Canta e dança. É um texto tão poderoso, né? Tão curtinho. Mas aqui ele fala também no livro que as formigas elas conhecem as suas estações. Elas conhecem, elas conseguem identificar as estações. Então elas sabem que no verão, elas não têm chefe, né? Mas elas sabem que no verão elas precisam trabalhar, guardar, estocar. Para que no inverno não tem nada lá fora, não tem condição de pegar nada. Elas estão com tudo estocado nos seus abrigos lá, nas suas casinhas. E a gente tem que ser da mesma forma. Tá? Então, economizar no verão para guardar para o inverno, guardar alimento para o inverno. E como a gente mora num país tropical, a gente não sabe lidar com isso. A verdade é essa, né? A gente não sabe. Deixa eu ver aqui, a Blessed Olgar, Paraguai diz: Cris, aqui minha preocupação é outra. Nosso dinheiro está todo na nuvem.
investimentos fora, mas me incomoda que deveríamos comprar uma casa, um terreno no mato, mas meu marido sempre diz que aqui, não é a hora, vendemos tudo no Brasil, estamos no Paraguai. Olha, eu vou te falar que assim, a gente ia migrar para os Estados Unidos, tá? Um tempo atrás, foi aprovado o visto do meu marido, mas na hora de ir, e a gente tinha um negócio com o nosso dinheiro todo parado nesse negócio, 2 anos, não vendia. Nós conseguimos ir em 24, foi 24, fizemos sem dinheiro, não sei como que eu sei, foi um milagre de Deus, a gente conseguiu ir. Pensamos assim, a gente tinha ido em 2019, era 24, vamos pra lá pra ver se é isso mesmo, a gente tem certeza, o nosso processo rodando, já tinha sido aprovado isso, só faltava a entrevista. Nós fomos pra lá, quando a gente chegou lá, nosso coração fechou completamente. Eu sempre amei os Estados Unidos, sempre amei. Voltava, ficava com aquela depressão pós-Estados Unidos, né? Mas aquela vez eu senti uma coisa que não era pra ficar. Fiquei calada, passaram-se os dias, aí meu marido, eu vi ele meio cabisbaixo também, aí a gente foi conversar e ele sentia a mesma coisa. Até as meninas. Então nós voltamos, decidimos não imigrar mais. Isso é um testemunho, tá, gente? E é parte testemunho e parte testemunho, né? Porque nós achávamos que era a melhor coisa. É a melhor coisa, a gente dá a oportunidade para as meninas que a gente não teve e tal. E no final, tudo se resumiu a não ir. E quando a gente decidiu não ir, meu marido mandou mensagem pro escritório, o escritório não fez nada, aí veio já a mensagem do agendamento da entrevista e ele respondeu dizendo que não tinha mais interesse no processo. Em 7 dias a casa foi vendida. Eu tinha uma casa para vender, vendeu a casa. Então realmente não era para ir, sabe? Então o que eu aprendi nesse processo não foi um processo agradável. Então ele é um testemunho, por quê? Porque foi algo que a gente acreditava que era bom. Mas a gente não orou, se dedicou em buscar a face de Deus, perguntar se era mesmo. É mesmo pra gente ir, Senhor? E foi aprovado. Mesmo sendo aprovado, Deus impediu a gente de ir porque ia dar tudo errado, sabe? Então o que eu aprendi nesse processo foi, primeiro, que a independência é uma coisa terrível. Segundo, que a gente tem que se derramar diante do Senhor, pedir orientação dele. Não é porque parece bom que é bom, sabe? E andar em obediência. Eu aprendi isso a duras penas. Falei isso com as meninas hoje. Falei, vocês sabem o que é? A Rafa não escolheu ainda a faculdade, né? A Isa já tá na faculdade, mas tem outras coisas acontecendo, eu tenho falando para elas. Gastem tempo conversando, pedindo a direção de Deus. Vocês passaram tudo isso com a gente, vocês sabem o preço que é. Você fazer uma coisa que você não derramou a sua vida buscando, tendo o sim de Deus, achando que era o melhor. Então esse é o meu conselho. E no seu caso, pedir, orar, suplicar ao Senhor, pedir a direção para que Deus derrame, porque na Bíblia fala que Jesus é o cabeça do marido. É engraçado que esse texto não fala Jesus é o cabeça do marido crente. Fala que Jesus é o cabeça do homem. Então, não importa se o seu marido é crente ou não, a sua oração deve ser essa. Senhor, tem até um texto, eu já até falei para pagar esse versículo, ele fala, Efésios 1,17, se não me engano, fala assim. É uma oração que eu oro. Senhor, derrama espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento do Senhor. Do pleno. Qual é a tua vontade plena sobre a minha vida? E aí Deus começa a derramar sobre a vida dele. Não é no braço, não é brigando. Eu entendo que muitas vezes a gente tem um olhar que a gente enxerga as coisas, mulher. Deus fez isso conosco. Mas não é brigando, não é falando. Muitas vezes a gente tem que ir pro joelho. Ora e fala com Deus para que Deus fale. Deus ministre no coração dele, porque ele é o cabeça do seu marido.
Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Olá, a Gaia falou. Vá a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Quanta coisa na natureza a gente poderia olhar para aprender, né? Deus falando através da natureza. Então, só voltar aqui que já vai acabar. 4% se preparam para compreender os ciclos e se preparam para eles. Tá? Então a gente tem que estar o quê? Preparado para compreender os ciclos e estarmos preparados para eles, tá? Então o segredo número 4, o quarto segredo desse livro aqui que a gente está compartilhando, que diz assim: compreenda que a economia é cíclica, não linear. Portanto, sempre preveja e se prepare para a nova fase do ciclo econômico. Aprenda a prosperar nas duas situações, quando estiver se contraindo a economia e quando a economia estiver expandindo, tá bom? Isso, gente, cuidar das nossas finanças, né? A responsabilidade que nós temos é grande e buscar em Deus, né? Buscar em Deus. Então, depois a Blessed falou aqui, não é a hora. Não, vendemos tudo no Brasil, estamos no Paraguai. Meu coração fechou para o Brasil, não me vejo voltando. Então, isso é uma direção que Deus deu para você, amém. Né? No meu caso, eu tenho esse testemunho para contar, né? Mas que eu vejo como um testemunho também. Primeiro, porque com Deus não tem perda. A gente sempre vai aprender. E, segundo, eu aprendi muito a depender mais do Senhor. Buscar tudo nele, tudo. Tu vai fazer uma compra, eu vou orar. Ah, é para fazer mesmo, não é? Ah, eu vou fazer uma viagem, então eu vou orar. É para fazer ou não é? Sabe? Porque Deus responde, né? Tá bom? Eu acho que é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Como que estão? Por que ficou preto? Credo. Ah, voltou. Porque, como que vocês estão? Vocês estão fazendo o orçamento? Tá tendo dificuldade? Eu acho que a grande pegada é o orçamento, né? Pôr um filtrinho, né? Porque ajuda. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão gostando das aulas? Amém, Gaia. Imagina, é meu prazer. É o que eu falei, né? É um servir, mas meio que também fazendo uso do serviço, né? Porque enquanto eu tô aqui, eu estudo com vocês, eu tô sempre com esse assunto. Esse assunto é muito bom. A Luana perguntou, Luana, esse livro aqui, ó, 5 Segredos da Riqueza, é do Craig Hill, que 96% das pessoas não sabem. Esse livro aqui, você compra na Universidade da Família, tem lá a área de finanças, o assunto é bem mais barato lá, tá? Recomendo, mas se você não tem dinheiro, não compra. Vai lá no meu YouTube, assiste, tem a playlist Finanças Bíblicas. Então lá todos os vídeos, tá? Se eu não me engano são 5 vídeos já. Nós temos mais 2 aulas sobre esse livro, que é o do capítulo 6. E depois a conclusão que eu também vou fazer. Eu ia fazer do orçamento, mas aí o orçamento a gente faz com o livro do Dave Ramsey, tá bom? Deixa eu ver. Ai, que bom, Eclésia, glória a Deus que você gostou. Fiquem firmes aí. Imagina, Luana. A Elizabeth perguntou, eu estou aprendendo a usar o aplicativo Minhas Finanças. Ai, que bom. Meu esposo baixou e está aprendendo também. Tem um jeitão, né? Tem que pegar o jeitão. Tem coisa lá que tem coisa que tem recurso no pago, mas eu uso o gratuito também. Tá me atendendo, né? O aplicativo funciona muito melhor do que a planilha. Então, eu acho que essa foi o grande aprendizado que Deus me deu ao longo desse processo. Como eu falei para vocês, eu tentei caderno, eu tentei Excel. O bom mesmo, assim, no curso do Crown, eles falam da gente ter as caixinhas, sabe? Então, vou até falar um pouquinho aqui, tá cedo ainda, né? Mas assim, tem caixinhas, alimentação, X. Então, o ideal seria fazer um aplicativo baseado, por exemplo, no uso de orçamento do Crown. Até do Dave Ramsey, acho que o do Dave Ramsey tem a planilha no livro. É bem amigável, sabe? O ideal seria ter o aplicativo dele, né? Mas acho que só tem nos Estados Unidos. Depois você vê a Gaia, se tem. Aí você consegue acessar, porque a Gaia mora lá. E ele é bem mais amigável justamente por isso, sabe? Porque você vê pela caixinha, vamos supor, eu gastar R$1.000 de alimentação.
já tá em 900. Então você já tem que tomar uma providência, né? Para não estourar, tá? Então é isso. Então é um assunto sério, né, gente? É um assunto muito sério. Porque a gente tá vendo, o mundo tá todo esquisito, né? Eu nem fico vendo notícia porque eu fico muito nervosa, então eu me economizo nisso. Meu marido é que me passa as informações. Mas eu fico pensando, ó lá, depois você me fala, Gaia, o que você achou. Aqui a gente não consegue nem baixar, né? Ele barra. Eu não sei, vamos ver se talvez no iPhone eu consiga baixar, vou tentar de novo. E ele tem o site dele também. No site dele tem como você fazer curso, até para você virar planejador financeiro, sabe? E ele fala no livro que ele é cristão, então muito do que ele fala e partilha ali de uma forma simples é baseado na Bíblia, né? Então, gente, não tem como você fazer algo que é baseado na Bíblia e dar errado. Simplesmente não tem como, né? Então a gente precisa realmente estar preparado, né? Para quem tem um negócio, também tem que estar preparado. Vai confiar que só sempre vai dar tudo certo. As coisas não são assim, né? A vida real não é assim. A Eclésia falou, nós mudamos há 5 anos para um outro estado, oramos, sentimos que era o momento certo para tudo mudar. Hoje sinto que agimos como Ló olhando as campinas, mas a bênção de Deus não estava lá. Então, eu já fiz isso também. Lá atrás, quando a gente casou, também mudei de estado. E foi terrível. Mas parece que eu não tinha aprendido, né? Quase de novo. Agora nunca mais. Agora é só, oração atrás de oração. Mas Deus abençoe, Eclésia, viu? Não se desespere, vai orando, pedindo a direção de Deus, que Deus dá. Silenciei minha prima, Amanda Possano. Eu acho que eu conheço. Nossa, ela fala muito dessas coisas assim, meio teoria da conspiração, não é? Nossa, mas faz tempo que eu não vejo. Então eu não vejo. Gente, não sei nada, não quero saber. Se for o apocalipse, eu acho que a gente já vive o apocalipse, gente. Sabe? A Eclésia, estamos colhendo as consequências de não termos ouvido a Deus. Mas Deus muda a história, Eclésia. Deus muda. É só a gente se arrepender. É só a gente falar, Deus, tá? Eu fiz errado até hoje, mas o Senhor me ajuda. Agora, gente, uma coisa também muito importante, tá? Dentro do casamento, tem que ter unidade. Tem que ter unidade dentro do casamento. Não dá para cada um de um lado. Um quer uma bicicleta e o outro quer comprar um carrinho de pipoca. Não pode. Não pode. Tem que ter unidade, tem que ser transparente. Por isso que eu acho, né, no caso do orçamento, na minha casa, eu não fazer o orçamento, eu via meu marido como um malvado. Agora eu que falo não, né? Agora, vamos fazer tal coisa, não dá. Não há possibilidade. O orçamento não comporta. Mas por quê? Porque eu que encabeço. Então tem que ter unidade, tem que conversar, tem que pedir sabedoria a Deus, sentar, vamos analisar as coisas, vamos analisar. A gente tá com uma coisa para resolver, meu marido, sabe? E eu tenho falado para ele, mas eu sinto assim um direção. Olha como essas coisas são bonitas, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como Deus alinha, né? O que é o casamento, né? Essa aliança. A Isa tá aqui, mas ela tá na faculdade, mas a faculdade tá tranquila, ela fez uma prova sábado, a nota sai daqui a 2 semanas, aí a partir daí libera outro módulo, é o módulo da universidade que ela tá, né, online. Ela tá com tempo livre, e eu tava vendo um negócio de apologética hoje, eu pensei, vou botar essa menina pra fazer uma matéria de apologética lá nos Estados Unidos, pensei, né. Eu mandei mensagem pro meu marido, falei, olha, eu acho bom a Isa fazer essa matéria e tal. Porque ela gosta de missões e eu acho que é uma área que ela ia se desenvolver bastante. Né? Eu tô vendo ela tá muito tranquila, né? E aí ele pegou e falou assim, não, porque ela tá procurando emprego.
Não, mas acho que a Isa precisava fazer um curso mais assim, de trabalho, vida real e tal. Eu falei, você acha que tipo um de assistente administrativo, assim? Ele falou, tem que ser uma coisa assim. Tá bom. Aí peguei, subi, encontrei um curso do Senac. Falei com ele, amor, eu acho que eu achei um curso aqui pra Isa, ela começou hoje. E aí ela tem que ir para o Senac 3 vezes por semana e tal. Eu sei que, gente, deu tudo certo. Já fizemos a matrícula dela, amanhã já vai para aula. É um curso, vai até junho. Começa agora, vai até junho. E ela vai ter esse diploma e tal, para ela começar a trabalhar, porque ela é uma menina muito capacitada, né? Mas, então ganha como que é o marido e a esposa andando em sintonia. Eu senti o negócio de fazer o curso, que eu estava sentindo, ela estava muito solta, ele sentiu também, só que uma direção mais específica, né? Uma coisa mais para o trabalho. E aí já está matriculada, amanhã começa, tá? Então é isso, sabe? A gente tem que buscar. Gente, meu casamento não é perfeito, tá? Não é. Mas a gente procura andar em unidade. A Gaia falou. Depois partilho com vocês. Ele tem um podcast que eu sei é fantástico, o podcast dele. Talvez consigam vir do Brasil. Tem a legenda, né? Dá pra ver pela legenda. Estão nas plataformas de podcast. É muito bom o podcast dele, gente. É fantástico. Oi, Luana, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não te vejo por aqui. É sobre... Preveja os ciclos econômicos. É sobre finanças bíblicas nós estamos conversando, tá bom? Quem mais? Elizabeth. Aprendi essa semana que marido e mulher precisam aprender a ter conversas difíceis para andar... Gente, é sempre, só que não é briga, né? Não é briga. Vamos chegar à verdade. Quanto também, outro problema gravíssimo no casamento é comunicação. Comunicação. Falei com uma pessoa hoje. E assim, parece que fica ali, sabe? Patinando no mesmo lugar, porque não tem conversa. Precisa ter conversa. Precisa andar em unidade. Por exemplo, eu estava com uma dúvida que meu marido mexe com o IA, né? E aí eu estava com uma dúvida e tal, e é um cara que me apoia. Ele falou, não, você assina essa, que essa aqui vai te ajudar nisso, você vai fazer assim, assim, assim. Gente, eu resolvi um pepino no meu trabalho, mas um pepino tão grande, porque eu partilhei com meu marido. Eu faço essas lives aqui, gente, porque meu marido liberou para fazer. Alguém pode falar, tem que pedir autorização, eu peço. Eu peço, que eu não quero me lascar. Olha lá, Luana, eu sou a gastadeira. Luana, eu era gastadeira também. Sempre tem. No casal sempre tem o controlado e o gastão. Sempre tem. Eu era gastadeira também. Mas Deus tá fazendo a obra. Graças a Deus. Mas é uma coisa assim, sabe o que acontece, Luana? É uma falta de conhecimento. A gente age assim por falta de conhecimento. E uma coisa que me ajudou muito. Então, ó, imagina, eu fiz o primeiro curso do Crown há 15 anos. Eu estava grávida da Rafaela. A nossa primeira turma foi há 15 anos. Eu estava para dar luz. Eu vi milagre. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu até comentei na última aula. Encontrei com uma menina. Sabe com quem eu encontrei, Clésia? Com a Dani e com o Rogério, do pastor Eliezer. Lá na casa da Adelaide. Gente, e aí eu conversando com eles falaram de um rapaz japonês, o Léo. Fez o curso com a gente. O Léo falou pra eles. Gente, coisa de 15 anos atrás. Esse curso mudou minha vida. Porque o Léo sempre ganhou bem. Sempre foi um rapaz que teve emprego bom e ganhava bem. Mas era doido. Ficava gastando com negócios no carro, sabe? Ele falou isso pra eles. Eu chorei. Me emocionei. Porque há 15 anos... Olha lá, Cláudia falou saudade. Gente, era da igreja que a gente pertencia, tá? E 15 anos e resolveu um problema do rapaz. Então, eu tô aqui, por isso que assim, eu não tô preocupada, né? Se tá resolvendo alguma coisa na sua vida, se eu tô prestando pra alguma coisa, se aquilo que eu tô partilhando aqui, que foi uma bênção pra mim, porque esse livro foi uma bênção na minha vida, tá? Esse livro aqui, gente, ó. Todos os posts que tem essa capinha verde aí no meu feed são sobre esse livro. Mudou a minha vida. Então, se está servindo de alguma coisa, por mínima que seja por um despertamento, não é para você ter culpa.
porque a culpa, o acusador é o diabo. Jesus não acusa a gente. Jesus quer que a gente mude a rota. Muda a rota. Ande debaixo da direção dele. Seja fiel a ele. É isso que ele quer em tudo, gente. Ele quer que a gente tenha sede e fome dele. Mas a gente está saciando a nossa sede e a nossa fome com outras coisas. A gente está saciando a nossa sede. É outro assunto que aí esse tem surpresa, mas aqui só daqui a alguns anos, tá? Estou me preparando para isso. Sede e fome de Deus. E às vezes a gente está saciando com outras coisas. Que só ele pode saciar. Uma dessas coisas é comprar. A Gaia falou, na minha vida está servindo sim. Então amém. Se está servindo para você, Gaia, amém. Para mim já estou satisfeita. Glória a Deus. Esses dias peguei o material novamente, eu estou estudando ele de novo. Isso, Clésia, glória a Deus. Faça isso. Aquele livro do Crown é muito bom. Gente, o livro do Crown... Quem não sabe esses livros, eu fiz uma listinha de sugestões de livros sobre finanças bíblicas. Está lá no meu Telegram. Tem lá. Vários livrinhos. Esse é um, tá? Você pode ver que esse livro ele é mais bíblico mesmo do que mão na massa, né? Quando a gente fala do texto do Provérbios 22:17, é esse, Gaia? Aquele que toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta, é uma verdade bíblica. Então, quando você pensa, eu não vou ser mais escravo, então eu não vou pedir dinheiro emprestado. Ponto. Acabou. É a Bíblia. Eu vou obedecer. Senhor, eu estou precisando, então, Senhor, eu confio em Ti. Vem com a Tua mão poderosa, traz recurso, traz negócio. Ele faz, gente, ele faz. Eclésia. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem vos confiará as verdadeiras riquezas, né? Isso é Lucas 16:11. Muito bem, a gente tem que decorar os versículos no curso, tá, gente? Não estou no seu Telegram, me passem depois. Na minha bio tem o Linktree, que é aquela capinha preta, vai ter a minha fotinho. Lá embaixo tem um ícone do Telegram, que é um aviãozinho. É só clicar lá que você já vai cair lá, tá? A Gaia, esse texto de Lucas é forte, é mesmo, né? Vou ler de novo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio. Gente, é muito forte esse versículo, né? Porque se a gente não consegue lidar com dinheiro, como é que a gente vai lidar com a verdadeira riqueza? Com a eternidade, com as coisas espirituais? Você percebe que a gente está sendo testado? Lembra que eu falei do teste do Conrado nas outras aulas? Então, eu fiz o teste do Conrado. Lembra que eu falei que eu estava testando uma pessoa para algo? Não passou. Não passou. Então, quer dizer, eu coloquei uma situação diante do Senhor, eu falei, Pai, eu preciso disso. Eu vou testar isso. Se não for, o Senhor me mostra. Ele mostrou, não era tipo fazer um negócio com uma pessoa. Não. Entendeu? Então, mas isso é uma dependência que a gente tem que criar. Eu não era assim, gente. Meu temperamento já não é, eu resolvo, eu sei, eu só me lascava. Agora não. Deus me livre. O que mais? Então tá bom. Lemos esse texto hoje na lição do Linguagem Clássica 1, lição 7. Foi mesmo? Nem eu lembro, gente. É tanta coisa na cabeça. Eclésia disse, Deus tem nos chamado ao arrependimento. Tem sido doído demais as consequências. Não, A consequência, às vezes a gente tem que lidar. Por exemplo, fez dívida. Você tem que lidar com a consequência daquela dívida. Só que isso não pode te maltratar. Você tem que ver o pecado, pedir perdão e pedir estratégia para sair daquilo. Porque Deus faz. Né? O teste do Conrado sai da minha cabeça. Ando prestando atenção em tudo. A gente tem que ser assim, gente. Né? Jesus pediu. Quando a gente também pode estar sendo testado, né? Eu entendi, acho que esse sentido que você quis dizer, né? Uma coisa é você testar e uma outra coisa é você ter a consciência de que você está sendo testado. O jeito que você lida com a vida é outro, né?
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu acho que é. Também não sei, acho que é Lucas, não lembro. Mas é isso, tá bom? Fiquem firmes. Qualquer dúvida, às vezes você não consegue mandar mensagem para mim no direct, coloque no post do vídeo a dúvida que tiver, ou põe comentário lá no YouTube. As lives estão entrando no YouTube, então você consegue ver a playlist de Finanças Bíblicas, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, eu tô meio sumida por aqui, mas eu respondo, né? Se me mandar alguma coisa, eu respondo. No meu Telegram tem um monte de coisa. Se você faz homeschooling, tem uma pancada de coisas lá, coisas que eu compartilhei, lógica, sobre literatura, sobre cuidado, né? Nós somos mães, cuidar de si mesmo, tem um monte de coisa lá. Passem por lá, tá? E eu estou à disposição de vocês. Nós estamos acabando esse livro, então nós temos só mais 2 aulas. E aí eu vou começar o do Dave Ramsey também, que ele é mais grosso. E a gente fica com esse projetão aí pra gente conversar ao longo do ano sobre esse assunto tão importante, tá bom? Desejo no meu coração que vocês sejam abençoados, que o Senhor abençoe e prospere seus caminhos. E Deus é bom e misericordioso e cuida de nós, tá bom? Um beijão, fica com Deus, fico feliz por vocês estarem aqui comigo. Um beijão no coração e tchau. Até semana que vem, segunda-feira, 20 horas, tá bom? Tchau.